E salve, salve pessoal, mais um vídeo pra vocês e hoje eu quero trazer um tema que eu acho bem legal. Eu quero falar um pouquinho sobre como isso daqui, o VHS e os videocassetes, eu nem sei se a câmera tá pegando aí, mas tem um monte de videocassete ali atrás, era isso que eu queria ilustrar. Como eles revolucionaram todo um comportamento de entretenimento na sociedade. Mas vamos lá, vamos começar do começo. Eu quero que antes de mais nada a gente imagine uma coisa. A gente imagine um mundo muito distante do streaming, longe do streaming, longe de computador, longe da internet, longe do DVD, longe do Blu-ray, longe do VHS. Imagine que um filme foi produzido, custou milhões, toda a produção de um filme que durou meses para ser produzido, depois mais muitos meses para ser finalizado, então o filme era lançado no cinema, tá? Como é hoje, isso aí já não mudou muito, né? Mas imagine que depois que esse filme tinha sua estreia no cinema e ficava um tempo em cartaz, ele saía de cartaz e acabou. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, muito provavelmente não ia assistir mais nunca na sua vida. Existia duas possibilidades aí nesse caso. Algum canal resolver passar esse filme na TV, o que acontecia com muitos filmes de sucesso nos cinemas, depois eles passavam na TV, mas se a pessoa perdeu no cinema e passou na TV no horário X que a pessoa não pôde assistir, aí lascou. A chance da pessoa realmente poder ver esse filme era quase zero. A não ser que tivesse a segunda possibilidade, é que existia cinemas menores dedicados a reprisar alguns filmes que já tinham acontecido, já tinham entrado em cartaz em cinemas maiores. Isso podia acontecer. Então a pessoa tinha duas chances para assistir um filme que ela perdeu no cinema: contar com esses cinemas menores que viviam de reprisar filmes que já tinham passado em cinemas maiores, ou esperar passar na TV e ter a sorte de poder cair num dia e num horário que ela ia poder assistir esse filme. Sem contar que muitas vezes o filme pra TV acontecia ali cortes que assim, o filme tinha que caber na programação da TV. Então, normal até hoje isso acontecer, Sessão da Tarde da Vida, Tela Quente, do filme ter cortes pra caber no horário previsto ali da programação. Então imagine como devia ser sofrida e doída a vida de uma pessoa que estava louca para assistir um filme e por algum motivo não pôde ver no cinema e esse filme não reprisou na TV, ou ela perdeu o filme que foi reprisado na TV, ou ela nem tinha chance na cidade dela de assistir em um cinema de reprise. Existia uma terceira possibilidade aí que tá bem longe de assistir o filme de fato. É que alguns filmes eram lançados assim, como se fosse história em quadrinho. Agora com alguns frames do filme e algumas falas assim de uma forma resumida que você podia ler e entender mais ou menos do que se tratava o filme, e entender um pouco da história de forma muito resumida, porque você vê frames congelados com balãozinhos e frases e tal, tá longe de ser a experiência mesmo de ver um filme, porque não era exatamente uma adaptação para quadrinhos, não era bem isso, era meio que uma coisa que não é nenhum nem outro assim. E tinha a opção também de que acontecia que alguns filmes depois do cinema viravam livros. Só que, mais uma vez, são plataformas muito diferentes, um livro e um filme que tá lidando com sentidos diferentes. O filme tem os personagens, tem a voz, tem a música, tem a trilha sonora, tem tudo acontecendo de uma forma completamente diferente de um quadrinho ou de um livro. Falando de filme, de cinema mesmo, se a pessoa perdesse, muito provavelmente ela podia desistir, porque ela poderia nunca mais ver aquele filme. Então imagine como foi revolucionário, como revolucionou o entretenimento quando a gente fala de filmes e de programas de televisão também, como isso revolucionou quando surgiram as fitas VHS e os videocassetes. Na verdade, gente, os videocassetes, eles surgiram com um apelo muito maior no sentido de você poder gravar a programação da TV. Por quê? Porque o cinema, a indústria cinematográfica olhava para isso aqui, ó, para uma fita VHS, um filme, com muita desconfiança. Eles achavam que um filme ter
está em um formato de fita VHS que a pessoa poderia assistir quantas vezes quisesse e quando quisesse, isso ia diminuir muito, acabar com a bilheteria do cinema e seria a morte do cinema. Claro que eles estavam errados, erradíssimos inclusive, e perceberam que ter o seu filme também em VHS garantiria um lucro dobrado e também você teria ali um hype, digamos assim, pro filme dobrado também, porque você teria a estreia no cinema e depois a estreia em VHS nas locadoras. Então, imagine quantas cidades que não tinha cinema ou que determinados filmes não chegavam até aquela cidade, mesmo tendo um cinema menor. Quantas pessoas desses locais estavam naquele hype, naquela ansiedade de ver o filme chegar na locadora e poder assistir. Meu caso, eu venho de uma cidade do interior que não tinha cinema e o que me restava era esperar o filme chegar na locadora ou ter a sorte de passar na TV algum dia. Isso aí é anos 90, início dos anos 2000, né? Imagine isso no final dos anos 70, início dos anos 80, a revolução que não foi você saber que você poderia assistir esse filme quantas vezes quisesse. Claro que foi um processo lento, porque como eu disse, teve todo um período de desconfiança aí da indústria cinematográfica até ela confiar nesse formato e possibilitar isso. E imagine ainda mais o que era você poder pegar uma cena que você tinha gostado e você poder rebobinar e assistir aquela cena 1000 vezes. Caramba, velho, eu lembro de um filme. Vou pegar aqui. Eu lembro desse filme Lua Negra, velho, eu assistindo com meu irmão. A transformação do lobisomem, bicho, a gente achava impressionante. Então eu lembro que a gente voltava pra ver detalhes da transformação do lobisomem, como isso acontecia, sabe? A mão dele, o tênis estourando. E eu lembro que a gente ficava voltando essa cena porque a gente achava sensacional. A mesma coisa aqui com a cena do lobisomem americano em Paris, que tem até aqui, essa cena daqui, ó. Não sei se tá pegando muito bem aí, mas essa cena daqui do lobisomem, que a gente também achava sensacional, a gente ficava voltando. Jurassic Park nem conta, voltamos inúmeras vezes, várias cenas. E isso, bicho, já era algo sensacional na nossa época, ali anos 90. Imagina isso quando surgiu, como isso foi revolucionário. Inclusive a possibilidade de você ter uma fita virgem e poder gravar esse filme que estava passando na TV para poder assistir depois, ou qualquer programa de televisão, o que não te tornava um refém da programação da TV. E aí fica aqui um pensamento curioso que eu estava pensando a respeito. Sempre que a gente tem uma inovação, uma indústria que está dominando aquele determinado mercado, ela desconfia, porque claro, ela tem medo de perder o seu privilégio ali, né, de estar dominando aquele determinado cenário ali do mercado. Quando surgiram as fitas, a indústria cinematográfica e o teatro também, inclusive, achou que iam morrer e que isso aqui ia destronar eles. Mas passou um tempo e não foi o que aconteceu. Essa indústria se adaptou e lucrou muito mais com isso, inclusive. A indústria até deu graças a Deus que surgiu isso. E aí, qual foi, eu acho assim, o próximo grande passo que revolucionou o entretenimento? Foi a internet. E aí com a internet isso foi se desenvolvendo aos poucos e a gente pode traçar esse comparativo. A gente começou a baixar os filmes. Então, baixar os filmes representou uma nova ameaça a essa indústria. Agora uma indústria que já dominava o cinema e já dominava a produção de VHS e até já de DVD, né? Isso foi uma ameaça e exigiu uma nova adaptação desse mercado. Veio o streaming e você percebe que hoje, se a gente for comparar a um tempo atrás, poucas pessoas continuam com esse costume de estar baixando filme, usando torrent, os emule da vida, lembra? Começou com emule da vida, enfim. Mas a verdade é que 99% das vezes, quando eu vou assistir um filme no computador, eu já vejo pelo streaming. Hoje alguns filmes nem passam pelo cinema, já vão direto para o streaming. Então foi uma outra ameaça que pareceu que ia matar um determinado setor da indústria e não matou, ele se adaptou e está lucrando mais. Você vê que a Disney lança um filme no cinema, depois joga pro streaming, faz Blu-ray, faz DVD e aí os colecionadores compram aqui, isso atende determinados nichos e aí no streaming a pessoa assiste, a pessoa que não faz questão da mídia assiste e lucra, a empresa lucra em diversas direções. O que eu fico pensando é qual será o próximo grande passo que vai ser um ponto assim de revolução do entretenimento em relação aos filmes, ao cinema. Qual será o grande próximo passo que vai ameaçar, que vai fazer com que
esse setor da indústria sinta que o streaming está sendo ameaçado. E como isso vai acontecer e como essa indústria vai dar a volta por cima e transformar aquilo num novo mercado. Essa é a minha questão e eu queria saber de vocês aí o que é que vocês acham. Deixa aí nos comentários qual será o próximo passo que vocês acham que vai ser dado e que vai ameaçar essa indústria. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Valeu. Ainda não consegui imaginar no que seria essa possibilidade. Eu acho que talvez seria o filme realidade virtual. Você dentro do filme. Talvez você o personagem do filme.